Creio que você vai mergulhar nesse rio de água viva. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu quero só fazer uma breve introdução sobre a questão desse propósito de oito quintas-feiras, que vai estar refletindo em assuntos relacionados à restauração. Tem muita coisa, irmãos, na nossa vida que precisa ser restaurada. Nós precisamos de uma restauração nas nossas vidas. Cristo nos libertou, sim ou não? Sim. Cristo nos libertou, sim ou não? Sim. Então, se você já tomou posse dessa direção, então o que nos resta é simplesmente recomeçar diante do Senhor. Não é, Emanuel? Está atenciosa, parece uma criança que está assim na salinha. Prestando atenção. Queria a atenção de vocês para cá, irmãos, porque nós precisamos viver algo extraordinário em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, vamos lá. Eu estive fazendo uma introdução da mensagem anterior, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando eu estive falando sobre o início da reconstrução do templo, quando o povo de Israel recebeu um direcionamento, quando saíram do cativeiro, saíram do exílio, para ir reconstruir suas vidas, e principalmente o templo de Deus, porque eles queriam se voltar para Deus. Falei para vocês que o tempo que eles passaram no cativeiro foi algo direcionado de Deus para tratar algo no coração deles, para que eles removessem do seu coração toda a idolatria, apesar de que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então assim, eu creio que até aí você entendeu. Eu estive trazendo também uma explicação no livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 30, quando Elias ele se dispõe em Deus, inspirado por Deus, para que convocasse o povo para observar a atitude que ele estava tomando diante de todo o povo de Israel. Vocês lembram das 3 palavrinhas que eu citei aqui? Do que ele precisaria para refazer ali o altar, para que fosse oferecido sacrifício? Vamos lá? Esforço. Vamos lá? 1, 2, 3. Esforço. Dedicação. E a terceira? Aí, minha filha, ganhou 10. Até eu vendo, quando eu entrei aqui à igreja, eu veio lembrar dessa palavra, eu já tinha esquecido, mas a irmã me lembrou. E aí me achava aqui. Mas essas 3 palavras são profundas para nós, porque se nós buscarmos a nos esforçar, se nós nos dedicarmos ao Senhor, se nós, com a iniciativa, eu tenho certeza que a gente vai alcançar lugares altos no Senhor. A igreja precisa viver essa estação de que está vivendo um novo tempo na sua vida, e que se você buscar mais ao Senhor, você se dedicar a Ele, tomar uma iniciativa, as coisas vão começar a mudar e variar na sua vida. Amém? Tem coisas que são tão importantes para nossas vidas, irmãos, que eu cada vez que eu leio esse texto de 1 Reis, capítulo 18, que vai tratar justamente sobre a atitude de Elias, a gente encontra revelações profundas, irmãos, de como Elias foi dedicado, ele foi esforçado, ele tomou atitudes ali diante do povo para trazer um sacrifício agradável, um sacrifício a qual o Senhor o iria receber com todo amor, e ali manifestar fogo. Irmão, isso é muito profundo. E eu não sei se você percebeu que, mediante o que Elias ele tinha para fazer, era algo tão interessante, que não é diferente do dia de hoje, irmãos. Porque o povo, realmente, eles estavam completamente afundados na idolatria. E uma coisa que Elias estava determinado era mexer, era mexer na consciência
Israel. A mentalidade deles precisava ser tocada. Por quê? Porque a mentalidade deles estava somente em adorar outros deuses, a qual a Baal era o principal deles. O povo queria cultuar esse Deus, Baal, queria cultuar, prestar adoração, só que Elias percebe essa situação, e o que é que ele faz? Ele se move no espírito para quê? Para mexer com a consciência do povo, para se voltar para uma única adoração, ao qual é ao Deus de Israel. Então assim, amados, eu quero apresentar aqui esse ponto diante de você essa noite, que a nossa consciência é um ponto interessantíssimo, para que a gente venha prestar uma verdadeira adoração a Deus. A nossa consciência hoje ela precisa ser mexida. A quem hoje é digno de todo louvor e adoração, por exemplo? Não é Deus? A gente tem que fazer uma análise aqui, irmãos. O que é que o povo estava adorando? Deuses estranhos, cujo principal na mente deles era Baal, correto? Vocês estão entendendo? Então assim, para você entrar na história, para você entender qual foi o papel de Elias, o que ele teve que fazer para despertar, né, o entendimento do povo. O povo ele estava completamente entregue a sua mente ali a Jezabel, por exemplo. Os profetas que estavam ali diante de Elias, eles estavam de uma maneira costumeira, sentando na mesa de Jezabel, reunidos na mesa com Jezabel, por exemplo. A mulher de Acabe, não era ela que dava a direção para aquele povo, para os profetas principalmente, ali para viver uma vida de enganos, para viver em uma direção de mentiras. A vida deles estavam assim, assentados na mesa de Jezabel, recebendo comando de Jezabel. Olha só que interessante. Aí Elias ele entra em cena para isso. Eu vejo, irmãos, algo tão profundo aqui para nós, o quanto Deus ele quer manifestar aqui um espírito de Elias na igreja. Porque se isso entra na sua consciência, você vai viver algo diferente a partir de hoje. Quando você entende a história, é melhor. O povo, a consciência deles estavam voltadas a deuses estranhos, e esses deuses estavam afundando a vida deles. Aí Elias, ele entra justamente nesse momento, para quê, irmãos? Para mexer na consciência deles, que eles precisariam, diga comigo, eles precisariam voltar a adorar o Deus de Israel, ou seja, o Salvador. Amém? Isso é profundo. Agora que eu quero, já que a sua consciência está se voltando para Deus, a sua consciência, a sua vista está se voltando para Deus, aí é que a gente vai dar início a uma verdadeira adoração ao Senhor. Quando o teu coração se volta para Deus, você passa a prestar uma verdadeira adoração. Porque aqui o sentido da história era que eles precisariam voltar o seu coração para prestar uma verdadeira adoração, irmãos. Irmãos, quando a gente está cego, a gente se satisfaz com qualquer oferta. Qualquer oferta que Satanás te dá, você já está aceitando, como que fosse a melhor comida para você sentar lá e comer e degustar. Quando a cegueira ela domina o teu ser, você perde de adorar a Deus. E as pequenas ofertas, vou dar um exemplo aqui claro. Chega alguém dizendo que perto da sua casa, chega algum louco da vida e diz assim: eu vou começar a entregar dinheiro para todo mundo. Aí você viu lá uma oferta, sabe que não? Está lá um mutirão de gente, porque alguém abriu a boca e disse: vou entregar dinheiro para todo mundo. Acho que o Silvio Santos. Aí a oferta estava lá, então sai todo mundo correndo, em busca de quê? De dinheiro.
fora outras várias ofertas que o mundo oferece, que inverte a tua vida de um ponto, de um jeito que tu não consegue adorar verdadeiramente ao Deus de Israel. É oferta para cá, são ofertas para lá. Alguém, olha irmão, isso aqui é tão profundo. Dia de culto, no domingo, alguém te oferece um almoço, da família pode ser. Aí você se organiza todo dia, não precisa que não, você está lá, você despeca para lá, você tem a refeição, você participa com a família. Dá o horário da igreja, o pessoal fica te amolando, fica te prendendo ali, você, quando o pessoal quer não, você já... Aí você caiu na oferta. Você se prendeu ali aquela ofertinha barata para você, ao invés de estar cultuando a Deus, você se vendeu com aquela ofertinha barata, deixou de vir cultuar o Senhor na casa dele. São ofertas, irmãos. Tem ofertas pequenas que te interdem, que tira você da presença de Deus para estar, por exemplo, na casa dele, para estar oferecendo, né, um sacrifício de valor para que Deus receba. E algo que o Senhor ministrou durante esse dia, para estar trazendo essa mensagem, é que a cegueira, irmãos, a cegueira, ela é capaz de tirar você de foco, para você prestar uma verdadeira adoração. O povo aqui, esse povozinho que estava aqui, que Elias estava tratando isso deles, estava enxergando quem? Baal. Estava enxergando Baal. A sua mente só pintava Baal, só dava Baal, só dava Baal. Mas por quê? Porque eles estavam cegos. Eles estavam o quê? Cegos. Então eu quero apresentar o primeiro ponto. Ah, pastor, mas a mensagem não é sobre restauração? E a vista, irmão, o quê? A vista. Está um clarão aqui bem forte aqui na igreja. Deixa eu me achar aqui no culto, que eu não me achei ainda. É onde eu vejo, irmãos, que pessoas precisam de uma visão de Deus e ainda não tem. Será que Deus nessa noite não te trouxe aqui para restaurar a tua visão? Será que Deus verdadeiramente, através da sua palavra, e não somente pela sua palavra, nós podemos ser isentos da cegueira espiritual? Aqui o problema era a cegueira espiritual. Por quê? Porque eles estavam cheios de canos. A vista deles só estava mal na moda. Só estava mal. E a cegueira ali acontecendo. E aqui eu consegui descobrir isso, irmão. Olha lá, se eu vou até o final do ano com esse texto, que é para a gente enxugar mais e mais revelação na nossa vida, querido. Porque a gente precisa enxergar a Cristo de uma maneira sobrenatural, irmãos. Nós precisamos enxergar o que Elias estava fazendo nessa condição, era apresentando Cristo para eles. Ali oferecendo um sacrifício ali, verdadeiro, agradável diante de Deus. E nós, irmãos, precisamos contemplar isso. E só a palavra de Deus para abrir os nossos olhos. Irmãos, é muito profunda a visão que Deus dá para nós. Um dia, eu já pedi tanto isso para Deus. Um dia Deus atendeu o meu pedido e abriu a minha visão. Eu estava subindo ali, passando já do horto florestal, estava vindo do trabalho, iria só almoçar e retornar. Quando eu passo a ponte ali, aquela pontezinha de São Francisco, mais à frente um pouquinho, irmãos, eu estava concentrado na estrada, e aí de repente assim foi como quem, nesse meu olho direito aqui, é como quem tivesse assim, vindo assim uma visão e começava a ajustar. Ia se ajustando assim, como que fosse uma câmera mesmo. Assim, alguém já teve essa experiência, pegou uma câmera, aquela câmera antiga, e aí começou a mexer no foco dela e começou assim a dar uma vista lá na frente. Alguém já viu essa experiência aqui? Irmãos, é tão lindo, mas é tão lindo uma visão de Deus que você não tem noção. E ali, essa lente, ela foi me dando uma visão
é de uma filha minha. E ela estava um pouco agoniada, assim, andando para lá e para cá numa calçada. E quando eu vi aquela visão, mas pense numa visão nítida, uma visão muito linda. A paisagem, assim, irmãos, meu Deus, se você olhar aqui, a câmera melhor que tem, assim, parece que é do iPhone, né? O iPhone que é o melhorzinho. Você vê uma visão assim, tão nítida, tão assim espetacular, que você fica impactado, irmãos. E ali eu percebi que Deus estava atendendo uma solicitação minha, um pedido meu, e Ele estava abrindo a minha visão espiritual, irmãos. É tão maravilhoso quando você começa a contemplar esse único Deus, suficiente e salvador para as nossas vidas. Se a sua vida estiver completamente nele, a sua vista estiver completamente nele, você vai ter visões proféticas. Você vai começar a ter visões de Deus, visões do céu, por exemplo. Que é o que a igreja precisa, irmãos. Eu não vou mentir para você. Uma das doenças que está no topo e que paralisa a igreja é a cegueira espiritual. E olhando para a igreja, no clima que nós estamos vivendo, Deus Ele quer restaurar a nossa visão. Deus quer restaurar a minha visão e a sua visão. Talvez, irmãos, se nós pararmos um pouco o nosso tempo, pararmos as nossas atribuições e nos voltarmos mais como Elias exerceu esse papel aqui, pedindo para que o povo se voltasse e ali passasse a adorar verdadeiramente ao Deus de Israel, Deus, eu creio, eu profetizo nessa noite que Deus vai restaurar a visão de toda a igreja desse lugar, irmão. A vista deles era só para a idolatria. E o que Elias queria que eles enxergassem era o Deus, o Salvador de Israel. Então se perceba, irmãos, é até difícil. Pode prestar atenção. Toda pessoa que tem uma fé genuína, ela tem visão. Mesmo diante das circunstâncias, você está vendo só problema. Você está observando só dificuldade, irmã Jacinete. Aos olhos humanos, está dando tudo errado, esse futuro não sai do meio. Mas Deus está trabalhando e operando, e Ele vai fazer por mim, em Cristo Jesus. Então, amados, preste atenção que tem uma conexão. A tua fé, quando ela é restaurada, quando a tua vista é restaurada, a tua fé passa a ser outra. Tem pessoas que se apagam. Ai, meu Deus, não consegui não. Já olha assim, já com olhar, irmãos, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa da minha família, meu Deus do céu, já parei até de contar. Tem hora que eu conto assim, disse, eu vou contar porque vai ficar no subconsciente. Quando Deus me abençoar, essa pessoa vai ver. Vai contemplar. E assim precisa acontecer na sua vida, irmão. Precisa acontecer na sua vida. Quando a sua vista é restaurada, irmãos, você se torna um tanque de guerra. E problema não é o suficiente para te paralisar, por exemplo. Só que nós precisamos enxergar alguém. Nós, não é o pastor? É, irmão, pastor? É, eu acho que é. Porque tem gente que olha. Não, meu pastor, você tem que olhar para Cristo, irmãos. Você tem que se dedicar, você tem que fitar os teus olhos. Falar de vista é algo tão profundo e profético. É tão profundo e profético que a Bíblia diz, queria que você, se você quiser abrir lá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Mateus 6, 22 diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. 23.
Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Amém? Olha que profundidade, irmãos. Deus quer tratar as nossas vistas na casa dele. A nossa vista, ela precisa estar limpinha, sem nenhuma escama. A maneira que contemplamos o Cristo, aquele que te deu vida, aquele que te deu saúde, aquele que está dando direcionamento para a sua vida, precisa ser contemplado. Nós precisamos contemplar, nossa vista, ela precisa ser restaurada. Nós precisamos de restauração. Diga assim: eu preciso que a minha vista seja restaurada. Se eu vou perguntar aqui, irmão, eu creio que tem bastante pessoas aqui que já deixou até de sonhar. Já deixou até de sonhar, irmãos. Por quê? Porque a fé está pouca. Mas por quê? Porque em alguma ocasião da sua vida, você perdeu a direção e tornou-se a gerar uma cegueira. Porque quem não tem fé, irmãos, não tem vista. A tua fé, ela tem uma conexão com a tua vista. E se a tua vista não vai boa, toda a tua vida também vai mal. É forte ou não é, irmãos? Nós precisamos contemplar os céus com os olhos da fé. Nós precisamos contemplar com os olhos da fé. Mas tem um pivô para tudo isso. Lembre-se do que eu estou ensinando com relação a Elias, o papel de Elias. Ali a sua missão foi de restaurar a vista daquele povo. Amém? Aleluias. Marcos capítulo 10, versos 46. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu. Olha, irmãos, eu fico imaginando a cena. Jesus com aquela comitiva de discípulos, ali andando ali. Quando ele ouve aquilo, ele para. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Ei, queridos, imagina só Jesus entrando em cena nessa noite e olhando para aqueles que estão doidos para dar um grito agora, doidos para dar um glória, porque hoje é o dia, irmãos, que Deus vai tocar nas escamas. Esse homem se apresenta como um desesperado, de ouvir falar: ei, lá vem aquele que tem poder de cura, aquele que tem poder de libertação, vai passar. Ele estava sentado perto do caminho, não queria querer nada. Mas quando Jesus vinha se aproximando, irmãos, imagina, esse homem não queria saber quem iria se irritar com os gritos dele. Ele não queria saber disso. Ele queria saber de chamar o filho do homem. Ele queria saber. E
E aí, quando Jesus vem se aproximando, ele ouve a voz de um necessitado. Se fosse para me dar um tema para essa mensagem de restauração, eu ia aplicar aqui essa noite a voz do necessitado. A voz do necessitado, porque a voz do necessitado faz toda a diferença numa ocasião de cegueira. Se você já participou de momentos tão difíceis na tua vida, está na hora, igreja, de você passar a contemplar a sua voz indo mais longe. A sua voz, ela vai mais longe até Jesus escutar o teu pedido de socorro, para que a sua vista venha a ser restaurada. Eu vi um certo homem pregando, essa mensagem é muito profunda, porque os olhos dele, esse homem, foram perfurados. Irmão, sabe quando uma pessoa de nascença ela não tem um olho, e assim não abaixa, aliás, ela não tem vista, não vê, mas o olho está lá, a bolinha do olho, né? Só tem um olho aí, o outro não é, mas o mesmo movimento que é feito para um é feito para o outro. Agora imagine esse camarada aí, que foram perfuradas, né? Imagina a condição. Eu fico imaginando como é que Jesus trabalha dessa maneira, ao ponto de restaurar o inteiro, colocar a bolota no lugar, Emanuel. Imagina, irmã Lia, o poder de restauração está na mão de Deus. Eu fico imaginando criando nervos, criando veias, formando o processo da formação, além de uma situação instantânea, por um pedido daquele homem, por um grito de socorro. Por um grito de socorro. Irmãos, quando uma pessoa está desesperada, ela está querendo prestar adoração a alguma coisa. Aí na hora da tua necessidade, na hora da sua necessidade, que você vai ver para onde é que você vai virar essa nossa boca. Isto é adoração. O que Elias estava aplicando para aquele povo de Israel, que eles precisavam restaurar sua adoração, não é verdade? E a adoração, irmãos, eu acredito que ela começa pela vida. Porque a adoração desse homem foi gritar. Ela começou a gritar de um jeito que Jesus teve que parar para atender a solicitação daquele homem. Irmãos, isso é muito profundo. Se a tua visão for restaurada, irmãos, pode ter certeza, eu quero profetizar isso. Levante sua mão, irmãos. Antes do final do ano, eu creio que aquilo que você contempla para a sua vida, com os olhos da fé, será alcançado em nome de Jesus. Deus está tocando na tua vista agora. Ele está restaurando a tua visão. Ele está restaurando para você enxergar primeiramente Ele. Mas depois que você enxergar Ele, muita coisa vai acontecer. Deus vai fazer você enxergar. Você vai parar de ter visagem, irmão. Visagem nos atrapalha. Visão de Deus vai nos levar ao destino. Destino. Quando a minha vista, a minha visão, ela é restaurada, eu vou começar a enxergar destino. É interessante essa história, porque depois que Jesus ouve, ele arrasta o freio de mão da comitiva, irmã Castanete, aí ele vai perguntar para o homem. Vamos para frente, os 50, né? Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Cadê aqui? Eu vou pegar aqui para fazer esse exemplo aqui. Irmão João, aqui do chão, aqui de um salto, ele ficou sobre os seus pés, em pé. Foi?
fico imaginando a cena, irmão. De rapaz é bailarino. Imagina a situação do senhor. De um só salto, colocou assim em pé e foi a de Jesus. Vai. Indagou de Jesus. Isso aqui é para você. Tá? Indagou de Jesus. Lembra que eu ensino para vocês terem uma cautela quando vê uma pergunta na Bíblia? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Irmão, tem gente que chega perto de Jesus, no meio de uma pergunta dessa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero mais hora extra, que é para me faltar os cultos. Hã? Irmão, a gente fica meio atarentado quando Jesus chega para ele. Eu sou o dono de tudo. Tu vai me pedir o quê? Eu fico imaginando, irmão, uma cena dessa aqui. Quem não é curado, quem não quer Jesus, irmãos, vai continuar cego. Quem não quer Jesus, vai permanecer com cegueira. É isso que ele está querendo dizer. A pergunta e a resposta tem uma conexão. Quem está entendendo aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Será que está só pregando aqui? Tem conexão, está igual Jesus. Mas me pagou e agora? O que queres que eu te faça? Eu acredito que foi nos tímpanos de Jesus a voz do homem. Rabone, que eu volto a enxergar. Foi só essa conversa. Mais para frente. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Esse homem, Jesus botou a mão na cabeça desse homem? Jesus ficou meia hora orando por ele? Não. E Jesus ordenou: vai em frente. Peraí, você não vai orar por mim não, na minha cabeça não. Você não vai botar um caldo na minha cabeça não. Teve situações que Jesus pegou ali o barro ali com cuspe, né? Tacou ele na. Já havia até história que o pastor fez isso, irmão, com o discípulo. Sangue de Jesus tem poder. A fé do irmão, né? Peraí, que eu vou cuspir vocês. Imagina, Caio. Meu filho, se cada um que viesse até mim perdido da vida. Peraí, meu filho. Eu vou tacar em você, tu vai enxergar já. Não, pastor, não precisa mais não, já me problema. Imagina isso. Imagina a confusão com a verdade. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, irmãos, é instantâneo. Quando eu me volto, volto a minha visão para a cruz, quando eu volto a minha visão para aquele que é autor e consumador da fé. Aí a sua história muda por completo. No mesmo instante, o homem recuperou a visão, restaurou a visão. Se aparecer um para dizer que eu não estou pregando tudo errado aqui. No mesmo instante, o homem recuperou, restaurou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Isso é profundo para nós que estamos iniciando essa campanha com essa pequena palavra de visão para as nossas vidas, de restauração, de vista para as nossas vidas. E para finalizar, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4,
verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Está entendendo? Isso aqui é Jesus falando, irmãos, na sua primeira oportunidade para apregoar o Evangelho. Ele fala dele mesmo. E o que ele veio fazer, irmãos? Ele veio para libertar a igreja do cativeiro, e não somente isso, ele veio para dar vista a toda a igreja. E se ele veio para dar vista, a gente vai sair daqui curado nessa noite. Está bem explícito isso aqui. E a recuperação da vista aos cegos. Isso aqui é tão profundo, ó. Para restituir a liberdade aos oprimidos. Tem gente que está dentro do cativeiro, dentro de casa, não sabe. Está lá oprimido, jogado dentro do quarto, não sabe o que é. É pela falta do grito por Jesus, pelo clamor pelo Jesus. Está aqui, irmão, bem explícito. Para restituir a liberdade aos oprimidos. Mais à frente. E prolongar a época da graça do Senhor. Até aqui, irmãos. Eu quero nessa noite já te convidar. Eu já até encerrei a minha mensagem, porque não tem muito o que explanar, irmãos. Deus quer dar vista a quem ainda está cego. Quem não está enxergando ainda o sobrenatural de Deus, quem não está ainda com a sua fé aperfeiçoada, eu creio que nessa noite, com uma palavra dessa profética para a tua vida, eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra consciência, com outra concepção para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.